Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, capítulo 4, a caridade, o caminho. Nós vamos para a segunda parte do texto, que eu estou dividindo ele por ser grande, tá? O painel apagou-se, auditório em silêncio, em cada coração um hino de louvor a Deus foi entoado e nos olhos as lágrimas da emoção. Passado alguns instantes, todos foram se retirando, olhei para o palco, tudo se aquietara, saí rendendo graças a Deus por ser seu filho. Na porta, surpresa, nosso grupo também viera para assistir à aula. Só a Santinha ainda não havia prestado vestibular, mas esperávamos que logo estivesse junto a nós. Pensou que só você aqui se encontrasse? Gracejou Sara. Sorri. Não, nem pensei, confesso, gostar tanto da universidade que nunca penso em outra coisa quando está na hora das minhas aulas. Se tivesse pensado, teria perguntado se todos viriam. Peço desculpas. Basta de conversa. Vamos até a enfermaria, onde deixei a irmã Santinha esperando por nós, falou Carina. Chegamos sem que ela nos visse, li o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, aproximei-me. Também gosto de buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo o bálsamo para o meu espírito. Ela sorriu. Sabe, Luiz Sérgio, na casa espírita que frequentava sempre diziam que o estudo da doutrina deve ser a única preocupação do espírita. Diziam também que os trabalhos sociais não são necessários em um centro. Agora eu pergunto a vocês, por que Allan Kardec e os espíritos preocupam-se tanto em nos convidar a trabalhar para o próximo? Essa passagem é muito linda e foi muito bem analisada por grandes benfeitores do amor fraterno, Vicente de Paula, Cáritas, Irmã Rosália e outros. Será que não é por comodismo que hoje alguns espíritas pregam contra a caridade? Irmã Santinha, se a doutrina se trancafiar nos gabinetes, cairemos nos erros de outras religiões, cujos adeptos só oravam e condenavam quem não pensasse como eles. Por isso, elas se perderam. A caridade foi esfriando, substituída pelos interesses pessoais que fizeram com que ficassem distante do povo. Quem desejar fazer isso com a doutrina espírita não conseguirá, porque ela não pertence ao homem, e sim aos espíritos, e esses não permitem que risquem a caridade de o Evangelho segundo o Espiritismo, onde eles, os espíritos, advertem aos homens que só por esse caminho conseguem-se a salvação. Hoje em dia, estão construindo muitos centros espíritas, mas se eles serão casas amigas de braços abertos para o povo, não sabemos. Torna-se preciso que nos recordemos de Allan Kardec, que busquemos os seus livros e façamos deles a nossa bandeira de fé, principalmente onde nos ensina a caridade. Do contrário, seremos presas de um grande obsessor, o orgulho. Depois precisamos amar-nos e instruir-nos. Se tivermos apenas a teoria, nosso coração será transformado em papel, pois a letra mata, só o espírito vivifica. Devemos lembrar que a doutrina espírita é como o ar. A poluição pode atingi-lo em certos lugares, mas em outros ele é puro e necessário, porque é vida. O centro que não faz caridade é a figueira estéril que Jesus secou, e é fácil reconhecê-lo. Suas paredes são frias, seus jardins são tristes, e a discórdia ronda seus adeptos. Luiz Sérgio, coitados daqueles que buscam essas casas onde a caridade é tida como inimiga da doutrina. Irmã, o que realmente importa é se a caridade mora na consciência de seus frequentadores. Não é um dirigente de grupo ou um médium que irá mudar o modo de pensar de alguém em relação ao pobre. O semelhante atrai o semelhante. Geralmente nas casas onde muito se trabalha, os espíritos inferiores não encontram guarida. Feliz do homem que aprender com Jesus a ser amigo e a servir sempre. Então aqui ele entra numa conversa, né, o Luiz Sérgio, onde existe a necessidade da casa espírita praticar a caridade. Ora, nós aprendemos através de Moisés os 10 mandamentos. Dentro dos 10 mandamentos já está ali as atitudes em benefício do próximo, que não deixa de ser a caridade. Chega Jesus aqui e não que ele diminua, mas ele reduza os 10 mandamentos em 2,
que abrange os 10 mandamentos. Ele não veio destruir a lei lá do Moisés, ele só veio dar uma adaptada para a época dele, que serviria até os dias de hoje, que são os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ora, ao próximo como a si mesmo significa o quê? Caridade. Então, vem o Espiritismo e fala, fora da caridade não há salvação. O que isso significa? Fazer o bem. Como uma casa espírita não pratica o bem. Ah, é primordial estudar? Sim. Eu fui aquele tipo de professora, que eu trabalhei mais de 32 anos como professora, que eu não gostava da teoria. Sempre tive dificuldade de ficar presa numa mesa lendo. Eu sempre gostei de mão na massa. Então, por ter esse tipo de perfil de mão na massa, eu fazia meus alunos estudarem a teoria um pouquinho e muito a prática. E a prática estava atrelada ao quê? A moral, aos princípios, e colocando isso em prática, o que que era? Caridade. Querendo ou não, eu trabalhei com grupos de ONGs, eu trabalhei com institutos, eu trabalhei com abrigos, eu levava minha molecada a esses lugares para poder fazer dança, teatro, apresentar poesia. Teve uma vez que eu levei um aluno para fazer mágica, levei a banda da GCM, levei o coral, coral não, a banda da Polícia Militar. Então, assim, todos os elos de parcerias que eu fazia em prol de pessoas, nada mais era do que a prática da caridade, só que dentro do meu trabalho de professora. E eu levava isso aos alunos para que aonde eles pudessem ir, também praticassem esses atos de caridade, de respeito, de empatia. Não precisa ser um espírita, estar na casa espírita para fazer coisas boas ao próximo. Mas tem gente que não consegue, tem gente que não tem isso, não foi acostumado, não teve uma educação, não teve uma cultura voltada para esses princípios. Então ela acaba ficando dependente do quê? Vamos estudar, vamos estudar. Né? O espírita tem que saber tudo, tem que ler todas as mais de 500 obras do Chico Xavier, tem que ler todas as obras do Divaldo, tem que saber de cor e salteado toda a codificação, mas aí ele não sai de trás do livro para colocar em prática o que ele leu. O que acontece com esse espírita? Ele vai chegar lá no umbral direto, passagem certa para o umbral. Ora, Patrícia, mas a pessoa estudou, sabe tudo sobre a doutrina, é um espírita. Não, ele não é um espírita, porque o espírita está dentro daquela frase, fora da caridade não há salvação. O espírita é aquele que age em favor do próximo. Ele precisa ler? Ele precisa ter uma base? Sim. Senão ele fica perdido no meio de tudo isso. Né? Vão perguntar para ele, existe vida após a morte? Ele, eu acho que sim, quem sabe talvez. Então não, nós vamos ter que ter a base teórica. Isso é fato. O espírita tem que estudar a base teórica. Mas a base para que ele pratique, a base para ele saber todos os parágrafos, os versículos, as páginas, os capítulos, e depois ele não colocar nada em prática, não ajudar aquele que está ali passando fome na frente dele, não tem fundamento. Então ele perde, né? É que nem muitas, como ele falou aqui, muitas religiões se perderam ao longo do tempo. Por quê? Religião não foi feita por Jesus, já começa por aí. Jesus foi amor, foi prática de amor o tempo todo. Jesus não parou para escrever ou para ler livro. Ele fez a história, ele agiu. Por isso que tem tanta história para ser contada sobre Jesus, porque ele foi ação. Então, para nós, o que conta mais é a ação. Nós devemos ter a teoria como base para a gente aprender a fazer. E depois sim, passar a fazer. Aí tem uma outra situação. Tem centros que abraçam o mundo. Eu quero fazer uma ação assim, eu quero fazer outra ação assado, eu quero ajudar isso, eu quero ajudar aquilo. O dirigente se desdobra querendo fazer uma série de trabalhos, coloca um monte de gente para trabalhar, vem aquele monte de gente empolgada. Oba, legal, vamos fazer. Tá. Só que aí depois esses empolgados vão embora.
Porque o empolgado geralmente é assim. Ele faz um pouco e cansa. Então, por isso que precisa da base. Quando você tem a base, aí você sabe que você não pode largar. Você pegou o trabalho, você tem que ter responsabilidade. Porque muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Não é um toma lá da cá, mas é consequência. Então, o espírita verdadeiro é o que o estuda, sabe o grau da responsabilidade que ele está assumindo e ele só vai pegar um trabalho para fazer que ele sabe que consegue dar conta. Eu já falhei muito nisso. Já peguei trabalhos que depois eu não dei conta. Ah, eu vou dar passe. Tá. Aí eu comecei a faltar nos dias do passe. Minha saúde é assim, ela é instável. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Ontem eu não tava mexendo minha mão, hoje eu já tô mexendo. Então, cada dia aqui em casa é um flash. Aí, com uma saúde instável, eu vou querer assumir alguma coisa? Outro dia teve um amigo que falou assim, Patrícia, vai entrar em contato com você uma pessoa te oferecendo palestra no centro espírita. Realmente, a pessoa entrou em contato. Eu fiquei hiper mega constrangida, porque estão me procurando para trabalhar na casa espírita, para dar palestra, para poder levar uma boa palavra. Eu tenho condições de fazer a palestra? Tenho. Posso estudar? Posso levar o conteúdo? Sim. Mas eu posso me comprometer de ir? Se chove, eu não tenho um sapato adequado. Eu ando de pantufa. Se chove, eu não posso sair de casa. Eu tenho que ficar dentro de casa porque pantufa escorrega, é perigoso eu cair. E se no dia da palestra chover? E se no dia da palestra não tiver ninguém para ir comigo, para dar a mãozinha para eu poder andar? Então, assim, eu fico na dependência de coisas que eu não domino. Eu não domino a chuva, eu não domino companhia comigo, eu não domino a minha saúde. Então, como é que eu posso me comprometer? E eu já me comprometi a, por exemplo, trabalhar com a psicografia. Aí eu comecei a ir no centro, chegava lá, a escada era grande. E era perigoso meu corpo se jogar para trás. Eu caí na escada, eu tive que parar com o trabalho. Então, quando você realmente não tem condições de assumir um trabalho, você não deve nem começar. Mas, por mais que você queira, por mais que você tenha o desejo, você não tem domínio daquilo, você não pode assumir. E tem muito espírita ou pessoas iniciantes ao espiritismo que chega todo empolgado e quer fazer tudo. Aí o dirigente imprudente fala assim, não, eu vou contar, né? Tem 30 pessoas para o trabalho? Beleza, então nós vamos dar comida aos pobres, nós vamos separar uma cesta básica todo mês para famílias, nós vamos acompanhar os estudos de criança, nós vamos fazer um reforço escolar. Começa a colocar um monte de trabalho dentro do centro espírita para beneficiar pessoas, contando com aquelas pessoas que são pessoas que estão chegando todas empolgadas, mas que não têm noção da responsabilidade que estão pegando. Aí uma falta aqui, outra falta ali, aí vem as desculpas, morreu não sei quem, ficou não sei quem doente, eu não pude vir porque a panela estava no fogo, não tinha quem ficasse com meu filho, e o dirigente fica em desespero, porque ele fala, poxa, mas eu contei com 30 pessoas para trabalhos e agora tá vindo 5. E aí? Então, a gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Centro espírita, para funcionar, você tem que ter certeza com o grupo que você fecha, a responsabilidade daquele grupo. Pessoas que entram no grupo, que querem participar da caridade, são pessoas que a gente não pode contar. Então, você quer montar um grupo para distribuir cesta básica? Então, você monta aquele grupo. 6, 7 pessoas para distribuição de cesta básica. Quem de fora quiser ajudar, é lucro. Mas você sabe que pode contar com 6, 7 pessoas. E o ideal da doutrina espírita é esse. Não é a quantidade, mas a qualidade. É você fazer e fazer direito, fazer bem feito. Então não importa se é para 1 ou 1 milhão. O que importa é que faça bem feito. Agora, se você começar a fazer, né, e começar a faltar pessoas, ou faltar auxílio no meio dessas ajudas, porque ninguém vai tirar tudo do bolso sozinho. Eu preciso da cesta básica para a pessoa, mas eu preciso de pessoas que me ajudem a juntar alimentos, a doar dinheiro para comprar os alimentos. Aí, se eu não tenho esses recursos, como é que eu faço com o trabalho que eu me empenhei? Eu paro de repente? As pessoas que fizeram inscrição para receber a cesta básica estão esperando. As pessoas que estão esperando para tomar um passe no final de semana estão querendo que os médiuns estejam lá. E aí?
Então, todo o trabalho na doutrina é voltado para a caridade, mas essa caridade tem que ter o alicerce. E o alicerce começa pelos estudos. Tendo estudo na casa espírita, você forma médiums, você forma trabalhadores. E esses trabalhadores, sim, vão vendo ao longo dos estudos se realmente eles querem ou não participar das ações da casa espírita. Agora ficar pegando aqueles que são empolgados, tá lá assistindo palestra lá, aí, ai, eu adorei o centro espírita, que aparece. Na hora da palestra sempre aparece gente que fala, ai, adorei a palestra, adorei o centro, adorei as pessoas, eu quero ajudar. Aí o dirigente entra nessa roubada, né? Aquele cara que tá ali todo empolgado, ele tá empolgado uma vez, duas vezes, três vezes, mas ele não tem a base da doutrina. Então, centro espírita funciona na base, tem que estudar para amadurecer as ideias, para ter uma noção da responsabilidade que é ser espírita e depois certeza que tem que praticar. Tem casas que não querem a prática, a caridade, por quê? Porque envolve dinheiro, né? Querendo ou não vai envolver. A caridade ela exige de você um dinheiro. E esse dinheiro é para comprar cesta básica, ou às vezes para ajudar alguma família que é pontual, ou às vezes para fazer uma feirinha, tudo leva dinheiro. E nós temos na base kardeciana que o espiritismo não pode envolver dinheiro. Então muitos vão, por conta desse argumento, né, de não poder mexer com dinheiro, eles também não querem fazer a caridade. Fala, não, para fazer a caridade vai exigir dinheiro. Vai chegar uma hora que a pessoa não tem o feijão para doar, vai querer a conta do centro ou a conta de algum trabalhador do centro para depositar o dinheiro do feijão. E essa questão de mexer com o dinheiro, o espírita fica às vezes na retranca. Fala, não, a base está dizendo lá para nós, né? A base da doutrina diz que nós não podemos mexer com dinheiro. Então, eu tenho o Centro Caminho da Luz, que é o qual eu me formei, eles não mexem diretamente com dinheiro. Eu vejo sempre eles fazendo brechó, tem a cantina, tem a livraria. Aí, por esses meios, eles conseguem o dinheiro para pagar a manutenção do centro e para fazer as cestas básicas, quando falta alimento, né? Porque a cesta básica que é dada às famílias é através de doação de alimentos. Mas quando a pessoa não quer dar o alimento ou não pode dar, ela envia dinheiro para o centro. Como é que ela envia? Ela compra um livro, ela compra uma coxinha, ou ela compra uma roupa usada, o dinheiro entra e aí é revertido na cesta básica para as pessoas que são assistidas. Então, eu vejo transparência total nesse centro. Ali não entra dinheiro para ficar guardado em caixa. A coisa mais rara que tinha, eu fui evangelizadora dessa casa, a coisa mais rara que tinha era a gente conseguir pegar um dinheiro do caixa para fazer qualquer coisa para evangelização, porque tudo saía de doações e não de dinheiro, doação material mesmo. Né? Se a evangelização precisasse de uma lousa, por exemplo, quando eu tive uma necessidade lá de uma lousa daquelas que, acho que é de velcro que fala, não sei, camurça. Era uma lousa que a gente colocava alfinete nelas, né? Porque eu não queria uma lousa para escrever, queria para colocar o trabalho das crianças. E aí eu fui pedir, na época, o presidente do centro era seu Osmar, falecido, ele já é desencarnado. Aí eu fui pedir para ele, falei, seu Osmar, eu precisava lá de uma estante para evangelização, né? Aí ele, Patrícia, a gente vai ver isso daí com o conselho, porque existe um conselho, né, dentro do centro, onde é votado se pode tirar dinheiro do caixa ou não. E naquela época eles tinham acabado de pintar o centro, então eles estavam com bastante dívida em relação à pintura do centro. Aí o seu Osmar falou assim, olha, nós gastamos um dinheiro danado aqui, né? E no caixa não tem muita coisa não, mas a gente vai dar um jeito de comprar essa lousa para você, né? E aí era um dinheiro que ficava na conta do centro, né? Mas de doação através desses programas que eu falo para vocês, a venda de livro, a venda de coxinha lá da cantina, ou então desses brechós, né? A venda de roupas usadas que o pessoal doa, mas que está em bom estado. E às vezes por R$2, eles tiveram uma feirinha agora, semana passada, no sábado, a calça jeans estava R$2, coisas assim. Então eles conseguem adquirir e esse dinheiro vai indo para o caixa. E aí às vezes sobra um pouquinho lá no caixa, que foi feita uma venda maior do que esperada, mas é muito difícil isso acontecer. Então eles vivem assim com um dinheiro bem à risca. Não é nada sobrando e graças a Deus também nunca vi faltando. Já aconteceu de faltar alimentos em cesta básica,
e de não ter dinheiro no caixa para comprar, aí nós que éramos trabalhadores do centro, a gente foi lá e supriu comprando os alimentos que faltavam. Mas é muito difícil isso acontecer, porque existe todo um programa, né? O dirigente, quando ele é muito sério, ele sabe exatamente o que está faltando, como está o caixa, e não é uma situação assim de você ficar envolvendo dinheiro o tempo todo. Eu não vejo isso nesse centro, mas tem centro por aí que infelizmente vive à base disso, né? Olha, deposita dinheiro na nossa conta e vai depositando, e vai depositando. Você nem sabe quanto que dinheiro tem lá, não tem prestação de conta, não tem nada. Então, infelizmente, todos os lugares, todas as religiões têm, né? Pessoas que vão prestar bem as contas, pessoas que não. E aí, por conta disso, acontece que tem centros que não querem mexer com dinheiro de jeito nenhum. Aí não querem fazer ação. E se não faz ação, está contradizendo o que a doutrina é. Porque a doutrina é estudo para ter uma base. E nessa base, você poder desenvolver em ações, que é a caridade. Então, centro espírita sério, ele desenvolve caridade. Só que não pode ser assim, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não. Tem que ter essa coisa do planejamento, de contar com as pessoas certas para as ações, e aí, mediante essas pessoas, angariar outras pessoas que podem vir para somar e ficar, ou são passageiras, exercitam ali, umas gostam, ficam, outras não gostam, não ficam, mas você tem um grupo certo que você pode contar, de trabalhadores. Não pode ser bagunçado assim, caridade a torto e direito e sem prestação de contas aí não. Aí vira bagunça e as pessoas acabam ficando descrentes, né? Porque envolve dinheiro.